Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 2 Samuel. E hoje vamos ler 2 Samuel, capítulo 18. A morte de Absalão. Diz assim a palavra de Deus. Davi passou em revista o exército e nomeou comandantes de batalhões de 1000 e de 100. Davi dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Absai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e outra sob o comando de Itai, o giteu. Disse então o rei ao exército: Eu também marcharei com vocês. Mas os homens disseram: Não faças isso. Se tivermos que fugir, eles não se preocuparão conosco, e mesmo que metade de nós morra em batalha, eles não se importarão. Tu, porém, vales por 10.000 de nós. Melhor será que fiques na cidade, e dali nos deis apoio. O rei respondeu: Farei o que acharei melhor. E o rei ficou junto à porta, enquanto os soldados marchavam, saindo em unidades de 100 e de 1000. O rei ordenou a Joabe, a Absai e a Itai: Por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. O exército saiu a campo para enfrentar Israel, e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. A batalha espalhou-se por toda a região, e naquele dia a floresta matou mais que a espada. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os soldados de Davi, passando a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, e Absalão ficou preso pela cabeça nos galhos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. Um homem o viu e foi informado a Joabe: Acabei de ver Absalão pendurado numa grande árvore. Você o viu? Perguntou Joabe ao homem. E por que não o matou ali mesmo? Eu teria dado a você 10 peças de prata e um cinturão de guerreiro. Mas o homem respondeu: Mesmo que fossem pesadas e colocadas em minhas mãos 1000 peças de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei. Ouvimos o rei ordenar a ti, a Absai e a Itai: Protejam por amor a mim o jovem Absalão. Por outro lado, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode esconder nada dele, e tu mesmo ficarias contra mim. E Joabe disse: Não vou perder mais tempo com você. Então pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. A seguir, Joabe tocou a trombeta para que o exército parasse de perseguir Israel, e assim deteve o exército. Retiraram o corpo de Absalão, jogaram-no num grande fosso na floresta e fizeram um grande monte de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiam para casa. Quando em vida, Absalão tinha levantado um monumento para si mesmo no Vale do Rei, dizendo: Não tenho nenhum filho para preservar a minha memória. Por isso deu à coluna o seu próprio nome. Chama-se ainda hoje Monumento de Absalão. Então Aimaas, filho de Zadok, disse: Deixa-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça, livrando-o de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse-lhe Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou a um etíope: Vá dizer ao rei o que você viu. O cuxita inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar as notícias. Todavia Aimaas, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: Não importa o que aconteça, deixa-me ir com um cuxita. Joabe, porém, respondeu: Por que quer tanto ir, meu filho? Você não receberá nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: Não importa o que aconteça, quero ir. Disse então Joabe: Pois vá. E Aimaas correu pelo caminho da planície e passou à frente do cuxita. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando a sentinela subiu ao terraço sobre a porta, junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. O rei disse: Se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E o homem foi se aproximando. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: Vem outro homem correndo sozinho.
Esse também deve estar trazendo boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: está me parecendo que, pelo jeito de correr, o da frente é Ahimaás, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boas notícias. Então Ahimaás aproximou-se do rei e o saudou. Prostrou-se rosto em terra diante do rei e disse: bendito seja o Senhor teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: o jovem Absalão está bem? Ahimaás respondeu: vi que houve grande confusão quando Joabe, o servo do rei, ia enviar teu servo, mas não sei o que aconteceu. O rei disse: fique ali ao lado esperando. E Ahimaás ficou esperando. Então o cuxita chegou e disse: ó rei, meu senhor, ouve a boa notícia. Hoje o Senhor te livrou de todos os que se levantaram contra ti. O rei perguntou ao cuxita: o jovem Absalão está bem? O cuxita respondeu: que os inimigos do meu rei, meu senhor, e todos que se levantam para lhe fazer mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. Então, pessoal, 2 Samuel, capítulo 18, fala sobre a batalha entre as forças de Davi e as tropas de Absalão. Neste capítulo, vemos Absalão liderando seu exército contra o de seu pai, mas a batalha termina numa derrota desastrosa para Absalão. Durante o confronto, Absalão é pego pelos cabelos em um carvalho enquanto montava sua mula, deixando-o vulnerável aos soldados de Davi, que o matam contra as ordens do rei. Após a morte de Absalão, Davi fica angustiado e chora pela perda de seu filho, apesar de Absalão ter se rebelado contra ele. A notícia da vitória de Davi se espalha e ele é restaurado como rei de Israel. Este capítulo nos ensina sobre as consequências do pecado e da rebelião. Ele destaca a importância da autoridade e submissão aos líderes estabelecidos por Deus, bem como a dor causada pela perda e pelo luto, mesmo quando a justiça é feita. Aprendemos com este capítulo que a rebelião contra a autoridade estabelecida por Deus pode levar a consequências graves. Lembre-se, devemos respeitar e honrar aqueles que estão em autoridade sobre nós e reconhecer que Deus age para trazer justiça e restauração, mesmo em meio às nossas falhas e pecados. Reflita nisso. É isso aí, pessoal. Que maravilha podermos ler mais um capítulo da Bíblia Sagrada, né? Eu espero que você esteja sendo abençoado e edificado com a leitura deste livro de 2 Samuel. E espero te ver aqui amanhã para juntos lermos mais um capítulo da Palavra de Deus, ok? Então fique na paz e que Deus te abençoe.